Olá, tudo bem? Iniciando mais uma aula para vocês, falando agora sobre modelos atômicos dentro do assunto geral, atomística. Tá? E para ilustrar os modelos atômicos, eu preferi utilizar linha do tempo, tá? Porque ela é excelente para demonstrar a evolução científica, que é um assunto, que eu não tratei porque está dentro lá de ciência e método científico, ou seja, é um assunto técnico, mas é de fácil compreensão. É quando você tem uma sequência de ideias ao longo do tempo sobre um fenômeno da natureza, e essa sequência de ideias vão uma ordem mais ou menos crescente, tá? Crescente por quê? Porque a ideia posterior analisa a ideia anterior e vai a incrementando, tá? Vai corrigindo os erros, vai acrescentando mais coisas, ou seja, vai incrementando a ideia anterior. Isso é uma evolução científica e os modelos atômicos são excelentes para demonstrá-la, tá? Por isso que eu não vou iniciar pelo primeiro modelo atômico em si, mas pelos filósofos gregos. No caso, Demócrito e Leucipo serviram de base para John Dalton criar o primeiro modelo atômico, mas antes deles, eu vou pegar uma ideia que eles discordaram posteriormente para assim criar a ideia deles, tá? E essa ideia inicial, que vai ser o início da nossa aula, partiu de Aristóteles e seus seguidores, que estabeleceram o quê? Tá? Que as coisas são feitas da junção em pares e trios, etc., de água, ar, fogo e terra. Tá? Na visão deles, que talvez, não tenho muita certeza disso, mas deve ter sido, tá? Os primeiros pensadores a se questionar do que as coisas são feitas, porque, por incrível que pareça, antes dessa época aqui, ninguém tinha parado para pensar do que eu sou feito, do que a minha pele é constituída, do que o meu cabelo é constituído. Os primeiros a pensarem nisso foram Aristóteles e seus seguidores. Tá? E dando um exemplo para vocês de como, para eles, matéria, que a gente compreende água, ar, fogo e terra como matéria, gera novas matérias, tá? Mas usando a visão deles. Um exemplo. Se você pega água e ar e junta os dois em proporções parecidas, você forma vento frio. Já se você pega fogo e ar em proporções parecidas, você tem vento quente, tá? Obviamente, hoje não é assim que você obtém, vento quente e vento frio, Mas foi a forma que eles interpretaram para o que cercava eles. Imbuído de muita religião também, porque a filosofia naquela época tinha uma certa conotação, um viés, religioso, mas tem algo muito importante, por isso que está aqui, na nossa evolução, não só para servir como contraposição à próxima ideia que eu vou comentar de Leucipo e Demócrito, mas uma coisa que nós fazemos até hoje, nos indagar do que as coisas, que para eles nem eram matéria, eram coisas, do que as coisas são feitas. Isso serviu para nós e nós fazemos até hoje. Então isso é importante, é um ponto inicial. Depois vieram Demócrito e Leucipo, que discordaram da ideia dos elementos, de Aristóteles e seus seguidores. Para eles, as coisas eram feitas de uma única coisa muito pequena. Essa coisa era esférica, ela era indivisível e era maciça. E eles focaram no ponto principal para eles, ser indivisível, ou seja, se não pode ser divisível, não tem nada menor que ela, tá?
Você, por exemplo, se você tem este lápis aqui, se eu corto uma parte dele, essa parte que eu cortei, que eu tirei, é uma parte menor, ou seja, eu posso dividir ele em partes menores. Para Leucipo e Demócrito era impossível fazer isso com um átomo. Então ele já era a menor coisa que existia. Tá? E por que eu falei átomo? Porque no caso, o nome que eles deram é exatamente a origem da palavra átomo. Tá? Que a em grego quer dizer não, tomo quer dizer divisível, não divisível, tá? Indivisível. Essa era a ideia que Demócrito e Leucipo tentaram impor para tentar derrubar a ideia dos 4 elementos. Mas aqui ainda não era ciência, era muita filosofia clássica grega, mas tinha coisas também parecidas com a ciência até atual. Qual era o ponto? Que a ideia de Demócrito e Leucipo não substituiu totalmente os 4 elementos de Aristóteles, tá? Ambos ficaram vigentes em um tempo parecido. Pessoas acreditavam em um, outras pessoas acreditavam nos outros. Tá? Porém, mais de 1000 anos depois, em 1803, John Dalton criou o primeiro modelo atômico. E por que eu posso falar agora que é um modelo atômico e não uma ideia? Usando, né, aquelas conotações do método científico, é um modelo porque ele fez experimentos controlados, ele fez hipóteses dentro desse modelo. Logo, nós podemos falar que ele fez ciência, tá? E ele inaugurou, tá, a parte dos átomos maciços com matéria contínua, tá? No caso aqui, são átomos. Thomson, que daqui a pouco eu vou falar, também se encaixa mais ou menos nessa descrição, mas Dalton falou o quê? De início, a mesma coisa que os atomistas, tá? Adiantando para vocês, que atualmente a gente vai além de chamar Demócrito e Leucipo de filósofos. Nós também os chamamos de atomistas gregos, homenagem à ideia que eles criaram, que foi do átomo. Mas voltando ao Dalton repetiu certos pontos de Demócrito e Leucipo. Ele falou que o átomo era uma esfera indivisível, tá? Maciça, porém ele acrescentou umas coisas. Vindo da onde? Dos seus experimentos, tá? Ele disse que os elementos químicos, tá, que ele já conhecia vários, por exemplo, hidrogênio, oxigênio, só poderiam ser feitos dos mesmos átomos. Sim. Pode parecer bobo pra gente. Ué, o oxigênio só pode ter átomo de oxigênio, professor. Mas naquela época ninguém tinha descoberto isso. Ninguém tinha parado para pensar sequer nisso. Tá? E ele disse que esses átomos, como eram únicos, por exemplo, no oxigênio, só tinham átomos de oxigênio, teriam que ter características iguais, idênticas, tá? Massa, forma, tá? Etc. Dalton, então, com isso, conseguiu fazer cálculos matemáticos, físico-químicos, na verdade, utilizando a matemática, para saber a massa dos elementos químicos. Porque se ele sabia a massa de cada átomo, era só ele somar as massas, que no final ele teria a massa do elemento químico em si. Se você quer a massa do oxigênio, né, do elemento químico oxigênio, é só você pegar a massa de cada átomo e ir somando, ok? Mas tem um ponto aí que a gente pode discordar, porque na verdade ele foi pensando no átomo como inteiro. E nós sabemos que existe uma partícula, de acordo com a nossa última aula, que eu li para vocês, tá? Que uma partícula não participa essencialmente da massa total do átomo.
Como eu falei para vocês, o elétron tem uma massa tão pequena que a gente pode falar que é ínfima e podemos descartá-la no cálculo de qualquer massa. Mas futuramente, daqui a pouco, ali Rutherford, nós vamos tocar mais nesse assunto, tá? Depois dele veio J.J. Thomson, tá? Com uma modificação do modelo de Dalton, graças aos experimentos que ele também fez com ampolas, tá? Ampolas, muitas usadas, por exemplo, por Crookes, tá? Aonde ele passava uma corrente elétrica por dentro de um tubo que possuía placas, ok? E essa corrente elétrica sofria modificações. Ele até chamou isso de raios catódicos, tá? Porque dentro da ampola havia total vácuo e aí ele injetava um gás lá e via que certas partículas sempre tomavam um caminho, não importava qual gás ele utilizava, tá? E disso ele chamou de elétron, né? As partículas que faziam parte desses feixes, desses raios que ele chamou de catódicos. Ele chamou então essas partículas de elétrons e viu que elas tinham um caráter, em termos de polo, negativo, tá? A polaridade delas era negativa, tá? Por isso que ele essencialmente modificou o modelo do Dalton, tá? Colocando essas bolinhas. Essas bolinhas seriam os elétrons. Na visão dele, o átomo teria uma grande massa positiva e nessa massa positiva, essas partículas negativas ficariam coladas, tá? Mais ou menos como eu falei, tá? Aqui que está mais ou menos, não é um modelo tão contínuo, porque você pode ver que tem a superfície da esfera maior, que é a positiva, e a superfície das esferas menores. Mas vamos considerar que é contínuo, para poder colocar nesse conjunto aqui dos átomos maciços de matéria contínua, tá? Gente, eu vou parar por aqui porque é muito grande essa evolução por linha do tempo, mostrando todos os modelos atômicos que eu acho importante, tá? Todos os modelos atômicos, porque existem outros, mas abordados hoje em dia apenas esses, tá? A próxima aula será a sequência dessa aqui, então eu vou chamar até de modelos atômicos parte 1. A próxima será modelos atômicos, óbvio, parte 2. Qualquer dúvida, qualquer observação, tá? Qualquer comentário que vocês queiram fazer, coloque aí nos comentários que eu vou tentar responder o mais rápido possível. Então, até mais, valeu!